Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu vou tratar de um tema interessante para os senhores. O próprio título do vídeo é muito chamativo e diz assim: 4 conselhos que bombaram a minha produção dos estudos. A minha produção nos estudos, não necessariamente o estudo em si. Não são técnicas de estudo que eu gostaria de falar com vocês nesse momento. Eu acho que foi Abraham Lincoln que disse que se tivesse 4 horas para derrubar uma árvore, afiaria o machado em 3 e derrubaria a árvore na hora restante. Esses 4 conselhos te ajudam a afiar o teu machado, o machado que é você, na verdade. No final das contas, é você que tem que sentar, estudar e passar nas provas. Então são 4 conselhos não de produtividade de estudo, mas 4 conselhos que vão te ajudar efetivamente a ter uma condição mental favorável para produzir nos estudos e para que essa produtividade seja a melhor possível. O primeiro conselho que eu preciso te dar nessa tocada é: mantenha as pessoas que você ama próximas e esteja próximo ou próxima às pessoas que você ama. Isso é fundamental. Eu tive uma experiência muito interessante com isso. Na minha casa, eu tinha alguns problemas para estudar. Não havia uma cultura de estudo na minha casa. As pessoas não sabiam exatamente o que era ter que estudar para passar no concurso de alto rendimento. E enquanto eu tentava estudar, o meu irmão, meu amado irmão, hoje médico, a quem eu amo realmente de coração, na época, no fervor da sua adolescência, enquanto eu estudava, ele ligava lá o forró dele em volumes elevadíssimos e isso prejudicava a minha concentração. Compartilhando isso com uma tia minha, que eu sei que me ama, eu também a amo, ela abriu as portas do apartamento dela para me receber e lá eu tive condições de estudar sem interrupções, o que aumentou em demasia a produtividade dos meus estudos. Veja, esse é um exemplo pessoal, mas talvez você possa estar passando por algum problema que alguém que está próximo e que te ama tenha a solução e que de repente você não enxergou. Compartilhe isso com as pessoas próximas, com as pessoas que precisam estar próximas de você nesse momento de estudo para concurso. Isso é fundamental. O segundo conselho que eu teria para te dar em relação àquilo que pode afiar melhor o teu machado e te ajudar a produzir é: de tempos em tempos, de 7 em 7 dias, de 10 em 10, de 12 em 12, tenha um dia só para você, onde você, nesse caso específico, não vai pensar em concurso, em questões, em prova, não vai pensar em metas, não vai pensar em cursos, não vai pensar em livros, não vai se lembrar que esqueceu determinado assunto importante, não vai pensar que não vai passar, não vai ter dúvidas sobre estratégias, sobre conteúdos, não vai se achar atrasado em relação a outras pessoas. Um dia para que você possa arejar completamente a cabeça e esquecer que você estuda para concurso, pelo menos momentaneamente. Isso é fundamental. As pessoas muitas vezes ignoram isso e acham que fazer isso é um dia perdido. Não é. É comprovadamente factível, no meu caso foi, e nos alunos que eu acompanho também o é, que as pessoas, quando tiram um dia off, elas voltam com as energias e as baterias recarregadas e a produção na semana subsequente é muito maior do que se você simplesmente negligenciar essa parada. O terceiro conselho diz respeito também a algo que envolve o segundo conselho. No dia dessa parada, ou no dia que você estiver voltado para uma cabeça em que não vai pensar sobre concurso, é interessante que você desenvolva um costume de estar próximo de histórias, de preferência da vida real, de superação. Leia um livro, assista um filme, de preferência de pessoas que enfrentaram dificuldades, suplantaram essas dificuldades e venceram na vida. Veja, você durante os seus estudos para concurso precisa sempre de uma dose muito grande de persistência. E a dose de persistência, ela vem muitas vezes analisando a vida das outras pessoas, como essas pessoas se comportaram diante de dificuldades, como essas dificuldades foram suplantadas e que lições você consegue tirar dessas histórias para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua dificuldade, para os seus estudos. Então, manter uma atividade cerebral de conhecer a dificuldade de outras pessoas e saber que suplantar essa dificuldade é possível, vai te dar uma carga de persistência naturalmente desenvolvida pelo teu organismo e também pelo teu raciocínio mental acerca da qualidade dos teus estudos e do desafio que você está tendo que enfrentar para passar em provas. Então, no seu dia off,
esteja sempre em contato com histórias de superação, histórias da vida real, porque isso vai criar um mecanismo de entender que superar obstáculos, atingir objetivos e ser vitorioso ao final é algo factível, plausível e que também pode acontecer para você. Isso foi fundamental para mim e eu espero que você, se não tem esse costume, passe a ter, para que você possa criar o mindset necessário a ser persistente nos estudos. Isso é fundamental. Histórias nos ajudam a isso. E o quarto conselho, que na verdade não foi na época que eu estudava, é um conselho mais atual, estudava para concurso, né? Porque eu não parei de estudar de lá para cá, como vocês podem perceber. Se você tem dificuldade, por exemplo, de parar com alguma coisa que você está fazendo e que gosta, eu vou utilizar, por exemplo, um caso relacionado à minha realidade. Por exemplo, se existe alguma série na Netflix que me pega ou me puxa a atenção, eu simplesmente não conseguia parar, eu virava o famoso maratonista e eu só parava quando a série se encerrasse ou quando a temporada se encerrasse. E normalmente a temporada se encerra e você fica esperando outra, o que é muito ruim também. Eu percebi que esses episódios eles são estudados pela indústria cinematográfica e eles são organizados de forma que o seu final cria um clímax na história, te deixa cheio de dúvidas sobre as soluções que serão encontradas no episódio seguinte, de forma que você é quase que arrastado psicologicamente a assistir o episódio seguinte, e esse é o efeito maratona. Esse efeito maratona, inclusive, ele acontece de forma automática. A própria Netflix hoje, ela te permite acompanhar o próximo episódio sem sequer mover um dedo. Aparece lá, né? Próximo episódio em 5, 4, 3, 2, 1, pum, daqui a pouco você está lá mergulhado no próximo episódio e as coisas se acumulando, as tarefas se acumulando para fazer. O efeito maratona, que muita gente sofre, ele pode ser contornado com uma técnicazinha muito interessante que eu passei a aplicar na minha vida e que deu muito certo. Veja, se você interromper os episódios na metade do episódio, você não vai ser arrastado pela indústria cinematográfica com as perguntas que são criadas e sem resposta no final de um episódio, cujas respostas estão no episódio seguinte. O que é que você faz? Você assiste o episódio até a metade. Se ele tem 40 minutos, você assiste até o 20º minuto. Na metade da história, a indústria cinematográfica não vai te levar ao próximo episódio. Ela vai fazer isso no final do episódio. E aí o que é que acontece? Você para de assistir aquele episódio, quando você voltar, você vai voltar da metade do episódio que você parou e vai até a metade do episódio subsequente. E assim você se livra do efeito maratona, que nesse caso vai te impedir de cumprir suas tarefas de forma natural. Obrigatoriamente, quando você voltar a assistir o episódio quebrado, o efeito maratona vai estar no meio do seu tempo programado para assistir, ele vai causar efeito em você, não tem problema, você começa o episódio seguinte e para na metade dele, o que daria um episódio de tempo, mas você nesse caso consegue parar no meio dos episódios. Foi com essa técnica que eu parei de maratonar séries na Netflix e isso me permitiu, nesse caso específico, não perder tanto tempo ou não perder tempo desnecessário para além do necessário com o lazer de assistir filmes e deixei o tempo necessário a esse lazer devidamente cronometrado para que isso não influencie no cumprimento das demais tarefas. São 4 conselhos, não conselhos de como estudar, mas conselhos de como afiar o teu machado para derrubar árvores, ou seja, como afiar o teu organismo e a tua mentalidade para poder estudar e passar em provas. Funcionou muito bem para mim, mas a cultura popular diz que se conselho fosse bom, seriam vendidos, não seriam gratuitos. O que eu sugiro, se você tem algum problema para enfrentar cujos conselhos ora apresentados possam solucionar, coloque-os em prática e pode ser que funcione para você como funcionou para mim. Esses 4 passos, os 3 primeiros bombaram a produção dos meus estudos e o quarto, neste caso, continuam bombando a produção dos meus afazeres pessoais. Espero que isso faça sentido para você e para a sua preparação. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.